Olá, eu sou Thaís Dávila. Está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, assumiu também a presidência da Federação das Associações Rurais do Mercosul. A posse aconteceu na última sexta-feira, durante a Assembleia Geral da entidade na Expoagro 2024 em Montevidéu. O mandato vai até setembro de 2025. Em seu discurso, Gedeão anunciou que irá apresentar um plano de trabalho para avanços na agropecuária entre os países membros e criticou as imposições da Europa aos produtos brasileiros. A associação tem representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai. Os produtores de trigo do Rio Grande do Sul plantaram, segundo a Emater, mais de 1.300.000 hectares com o cereal. A produtividade média esperada é de 3.100 quilos por hectare. Eu converso agora com o assistente técnico estadual em culturas da Emater, Alencar Ruggeri. Tudo bem, Alencar? Tudo bem, dona Thaís. Começo perguntando, essa produtividade esperada é um pouco abaixo da registrada na safra anterior, né? Não, na verdade, o que o levantamento inicial aponta é a estimativa diária. Esse é um levantamento, certo? Então, o que é importante a tua pergunta, porque o que nós fizemos? Levanta junto aos produtores, às cooperativas, aos cerealistas, qual é a intenção de plantio, certo? Então, isso é um dado que você levanta e busca. A respeito da produtividade, você faz o quê? Faz um modelo matemático que leva em consideração o que aconteceu no passado. Então, é basicamente um cálculo matemático que você tem e não leva em consideração qual é a tendência climática daquele ano, qual a condição financeira do produtor. Então, isso ao longo da safra que as coisas vão se ajustando e você tem no final esse resultado. Então, é importante isso para que nós possamos ter uma base de informação igual eu lá de cá e você aí nos indagando sobre essas questões aí a respeito da área. Então, a área é levantada e a produtividade é calculada baseada no histórico da produção de trigo e outros fatores que são considerados dentro de uma metodologia que a empresa utiliza. Pois é, essa era a pergunta seguinte, pois passamos por maus bocados aqui no Rio Grande do Sul. De que forma, primeiro as enchentes e agora essa nuvem de fumaça estão interferindo na produção do trigo gaúcho? Na verdade, assim, a enchente, por exemplo, a persistência da chuva fez com que nós tivéssemos um atraso em relação ao plantio. O que isso representa? Representa um risco maior porque há uma concentração do plantio e aí você está apostando todas as fichas num período curto. Então, tudo aquilo que se preconiza tecnicamente, que é um escalonamento do plantio, você teve uma interferência que tu não teve essa opção. Então, o produtor teve o planejamento dele, teve interferência no planejamento e uma concentração. Lá na melhor safra, nós tivemos em 22, também houve um atraso no plantio. Porém, aquele ano, o final da história foi muito, muito interessante para os produtores, praticamente a nossa melhor produtividade da história, foi num ano com dificuldade também no plantio. Porém, depois os fatores foram favoráveis. Esse ano, nós temos, pós essa dificuldade inicial da implantação, esse momento agora que a luz tem uma interferência, a luz, temperatura e umidade são os fatores que interferem na cultura. Porém, a dimensão disso ela é temerária você fazer uma análise, porque é muito apurada a informação para você dizer, vai interferir quanto, certo? Se sabe que tem uma interferência. Porém, outros fatores podem minimizar essa perda, porque o potencial produtivo de uma cultura é muito maior do rendimento que nós obtemos. Então, isso também precisa ser dito, certo? Quando você planta trigo, bom, eu posso colher 6.000 quilos por hectare? Tranquilamente. Quanto nós colhemos de fato, é metade disso, menos, enfim. E você vai diminuindo desse potencial todas essas outras interações que tem, ambientais e também de manejo, vão diminuindo o potencial até uma produtividade real que você tem lá no final da tua safra, aonde entra todos esses fatores. O manejo do produtor, o ano que deu mais ferrugem, menos ferrugem, mais oídio, tudo isso
está dentro da cesta de fatores que interferem na produtividade da cultura. E mesmo que tenha uma boa produtividade, ainda tem a questão da qualidade, né, Alencar? Sem dúvida, é que normalmente a qualidade e a produtividade elas vêm juntas. Claro que se lá na safra eu tenho lá uma bela de uma safra e tem um período de chuva de 10 dias, a qualidade do meu trigo cai de forma bastante acentuada. Então, normalmente quando nós temos uma boa quantidade, que não tem uma interferência de clima na colheita, também temos uma qualidade acentuada. Repito, tudo é uma corrida de 130 dias. Você precisa ir bem os 130 dias para ter um resultado melhor possível. Porém, se sabe que nessa corrida você tem percalços, tem buraco, tem curvas acentuadas, que tem que diminuir a velocidade, não pode. Então é uma coisa bem complexa. E os melhores, o produtor tem o melhor planejamento, a melhor gestão, o melhor profissionalismo naquilo que ele faz, esse tripé aí leva com que ele tenha vantagem nessa corrida, que é o período da implantação à colheita da cultura. E entre esses percalços na corrida de 130 dias, apareceu até uma nuvem de fumaça, Alencar. Perfeito, uma nuvem de fumaça também. Então, assim, quanto que isso vai interferir? Outro fator que tem também, que é um fator que não se observa, o produtor planta com olho também na questão econômica, quer dizer, o preço do trigo também não era um grande atrativo, atrasa no plantio. Então, nós temos um ano um pouco complexo, tá? Mas te digo assim, a gente tem acompanhado, e é muito cedo ainda para fazer você vê lavouras de um bom potencial, o produtor fazendo o manejo adequado, porque nós temos muitos produtores de trigo, de milho, que são culturas, digamos, de decisão se eu vou plantar ou não, certo? Que adotam um sistema de produção. Quem planta trigo é um cara que já está num nível diferenciado, num sistema de produção onde ele estabelece a médio e longo prazo no planejamento dele. Bom, o ano que vem nessa área eu vou plantar trigo, aveia naquela, cevada naquele lá, triticale, enfim, a cesta de produtos. Então ele estabelece isso, faz pequenos ajustes. E temos aqueles também que buscam sempre a melhor alternativa, digamos, na intuição, na safra. Então, esses são aqueles que a gente diz, tem um produtor que ele tem um sistema de produção e tem um plantador de trigo. Esse ano é melhor, está mais barato plantar trigo do que outro cereal, eu vou plantar trigo. Então, temos todo esse conjunto de produtores, mas a maioria está nos produtores que têm um sistema de produção, um planejamento já pré-estabelecido e ele tenta seguir à risca aquele planejamento. Muda quando for extremamente necessário ou que é impossibilitado por fatores climáticos ou outros fatores de fora da propriedade. A lavoura de trigo precisa de mais tecnologia por parte do produtor? Não, na verdade, assim, a atividade agrícola, ela é extremamente exigente. Por isso que eu digo assim, aquele produtor que tem um sistema estabelecido, ele está na frente, ele possivelmente está numa condição financeira mais adequada, porque ele segue um rito que é da recomendação técnica que você tem, que adota, que é você ter rotação de culturas, você ter a maior parte do tempo teu solo coberto, então ter essas estratégias a médio e longo prazo. Então, nesse caso, é aquele produtor que é o ideal que se tem. Esse é um produtor que não planta trigo, ele tem um sistema de produção no qual o trigo está no conjunto das atividades previstas dentro da propriedade. Então, quando você visita uma propriedade com essas características, que hoje nós temos muitas no estado, muitas mesmo, o cara lá tem irrigação, tem um sistema adequado, produz isso, tem sistema de secagem e armazenagem, então é uma estratégia que dá um up naquilo que é um produtor que está, digamos, buscando chegar a esse nível. Então, por isso que os produtores de milho e de trigo, eles têm muito uma característica, não todos, tá? Mas a maioria dos produtores tem no sistema de produção a estratégia que os fatores externos, como preço ou mudar o planejamento dele, ele tem um planejamento a médio e longo prazo. Isso é meio caminho andado para o sucesso. O outro é a gestão, quer dizer, você fazer, e esse ano, como os preços
não estão, digamos, nos patamares desejados, a gestão é mais importante. O produtor tem que fazer uma gestão muito bem, porque aonde que ele pode mexer? É só na questão dos custos. Então, ele tem que ser muito eficiente. E também o outro tripé, que é o profissionalismo. Quer dizer, quando eu for aplicar um produto, eu tenho que fazer da forma mais profissional possível. Não adianta eu ter o meu melhor pulverizador e for aplicar com uma temperatura de 30 graus, aliás, de 30 não, de 40 graus, um vento de 15 quilômetros por hora. Quer dizer, então, eu preciso ser muito profissional. Então, gestão, profissionalismo e planejamento igual sucesso. Isso que você está falando agora é o que o produtor deveria ter no caderninho para fazer diariamente, né? Falando um pouco sobre o andamento dessa safra, tem alguma região que esteja com condição melhor entre as regiões produtoras? Na verdade, assim, Thaís, nós temos assim um conjunto que é difícil falar de uma cultura do Estado quando você tem produtores. A minha está diferente do que ele falou, ele não anda pelo campo. Não, é que quando você fala de Estado, você tem esse cenário. Nós temos regiões que você viu características de doenças de área com pouca umidade, outras regiões do estado com doenças onde tu tem uma umidade maior, por exemplo, a questão do ídio, ele aparece mais, com uma intensidade maior, quando você tem um período mais seco. E tinha algumas regiões com incidência muito forte. Claro que além da incidência, se a variedade que ele plantou era adequada, o período, enfim, um conjunto de fatores, mas você observa isso. Então, nós temos em todas as regiões esse cenário. Mas é um ano assim, ó, não é excepcional e não tá ruim. Quer dizer, nós temos uma questão razoável. O produtor plantou de forma razoável, a condição de clima vem de forma razoável, inclusive a própria fumaça, quer dizer, tudo isso vem na mesma balada. Então é um ano razoável. Temos ainda uma boa trecho da nossa corrida para ser percorrida ainda, certo? Então, nesse momento é fazer bem feito o que tem que ser feito e aguardar que o clima nos traga um alento para que possa se colher uma safra boa num ano que ele teve algumas dificuldades, alguns percalços, mas se apresenta ainda, digamos, um nível que não é terra arrasada, mas podia estar melhor, mas podia também estar pior. Quer dizer, inverno nós temos essa dificuldade também no estado. Sim, porque na verdade 2022 é que foi um ano fora da curva, uma safra muitíssimo melhor, né? Isso, na verdade, duas safras fora da curva, aquela de 22 e a de 23. Então, uma curva para cima, a outra para baixo. Tudo. Então, o inverno tem essa condição. Por isso que tem que ser muito profissional para ter o melhor resultado na atividade. E aí o trigo é uma cultura que ela responde ao uso dos insumos que você tem, os insumos tecnológicos, desde as cultivares, a adoção de produtos fitossanitários, a adubação. Então, olha, permite, mas ele tem um risco sempre, assim como qualquer cultura, certo? Porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então, nós temos sempre um conjunto de risco aí a ser enfrentado. E Alencar, quando sai o novo levantamento da Emater, o que se espera para essa próxima edição diante de todas essas variações que estão existindo? Na verdade, assim, o levantamento no rito normal agora é no final da safra, né? Então, e tem um acompanhamento semanal que ele vai acontecendo e aí você vai ajustando as possibilidades e as necessidades. Tem aí a possibilidade de uma laminha, que já deve começar a apresentar alguma interferência. Então, Thaís, assim, uma recomendação aos produtores: fazer bem feito. O que tem que lançar mão da estratégia nessa corrida, bom, agora tem que dar um pouquinho de nitrogênio nesse momento, então vou aplicar ureia, vou fazer um tratamento fitossanitário, um controle disso. Então, a corrida é isso aí. Agora está passando ali, tem que pegar um copinho d'água e continuar a corrida. Tá certo, então, tá dado o recado, Alencar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e sempre à disposição, Thais. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha estaremos de volta. Estamos de volta com a Granja na TV.
Seguimos acompanhando o desdobramento das medidas do governo federal sobre o endividamento dos agricultores gaúchos. Na sexta-feira foi publicada uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional. A medida prorroga novamente os prazos para adesão à renegociação sem descontos para o dia 15 de outubro. As operações de crédito rural que venceriam hoje também foram prorrogadas para 15 de outubro. Os novos prazos foram anunciados na própria sexta-feira, o que vem deixando os produtores rurais gaúchos com muitas dúvidas sobre as medidas. Vamos até a plataforma Grão Direto falar com o analista de mercado, Juan Seni. Tudo bem, Juan? Tudo ótimo por aqui, Thaís. Na semana passada tivemos o relatório mensal de oferta e demanda mundial, que sempre mexe um pouquinho com os números em Chicago. Como é que foi essa repercussão? Bom, Thaís, o relatório que é tão aguardado pelo mercado, ele foi observado, porém não trouxe surpresas diante da expectativa do mercado. Falando de soja, ainda se manteve uma expectativa extremamente alta em relação à oferta mundial, considerando também a safra 2024-25 do Brasil, que foi mantida em 169 milhões de toneladas. Porém, há muita coisa que pode acontecer daqui para frente. Pois é, e o plantio da safra brasileira de verão começa numa situação drástica em função das secas e queimadas no centro do país. Como está a opção do produtor no caso da soja, Juan? O cenário ainda é bastante impreciso, principalmente quando a gente olha para o clima, né? Havia previsões da chegada de algumas chuvas irregulares nessa próxima semana, mas isso já acabou sendo descartado. Tudo indica que esse mês ainda vai continuar sendo com bastante escassez de chuva, com exceção do sul e no noroeste, ou melhor, no norte do Brasil. Quando a gente olha para o cenário Brasil, esse atraso pode trazer, sim, novas altas de preço, principalmente considerando o risco, né, retorno do plantio dessa cultura, que acaba postergando ainda mais o início da safra no Brasil e principalmente no Mato Grosso. Lembrando que em algumas regiões ainda há restrição do vazio sanitário, mas nesse mês já encerra praticamente em boa parte do país, o que já libera o plantio de forma tranquila e sem nenhum tipo de empecilho, aí ficando exclusivamente a depender do clima. Bom, em relação ainda ao relatório, é uma safra mundial volumosa, né? Como é que deve se comportar o preço aí? Como é que você espera que o produtor brasileiro esteja observando o comportamento do preço para tomar a sua decisão? Exatamente, Thaís. É um cenário bastante desafiador, principalmente quando a gente olha para o cenário de oferta mundial. E isso já vem sendo refletido nas cotações e tende a continuar caso a safra do Brasil esteja, mesmo diante desse atraso, esteja com boas expectativas mais à frente com a predominância positiva do clima. Mas, quando a gente olha para o cenário que compõe a precificação da soja, Thaís, entre eles o dólar, há um movimento de enfraquecimento que deve ser iniciado na quarta-feira, quando o Banco Central dos Estados Unidos trazer a primeira redução de taxa de juros depois da pandemia. Isso tende a enfraquecer o dólar a nível mundial e, claro, quando a gente olha aqui para o Brasil, isso também pode trazer um movimento de depreciação dos preços, considerando o parâmetro dólar em queda. Enquanto isso, aqui no Brasil, se fala novamente em elevação da taxa de juros. De que forma isso interfere na tomada de decisão do produtor e até mesmo na questão de preços e dólar? Isso, Thaís. Quando a gente olha para o cenário de elevação de taxa de juros para o Brasil, a gente também vê um cenário de enfraquecimento do dólar. Por quê? Há uma entrada de capital estrangeiro no Brasil e, consequentemente, fortalece o real. Então, temos dois cenários, tanto da alta de taxa de juros no Brasil e da queda nos Estados Unidos, que favorecem a desvalorização do dólar a nível mundial.
Isso não deve trazer impactos imediatos, mas considerando um médio prazo, principalmente nos últimos meses do ano, pode trazer sim um movimento de depreciação da moeda norte-americana aqui no Brasil. Mas isso pode contribuir com o produtor na formação dos custos, por exemplo, um dólar mais baixo, ou já está tarde para isso, Juan? O dólar, a gente costuma falar que ele, ao mesmo tempo, ajuda, ele também pode atrapalhar. No cenário atual, quando a gente olha para a safra principal, a safra verão, praticamente todos os custos já estão construídos, já estão estabelecidos. Mas há também um início de formação de custo para a segunda safra no Brasil, que vai depender, mais uma vez, do clima, mas considerando que esteja tudo dentro da normalidade, pode sim que favoreça essa formação de custo para a segunda safra. Mas, em contrapartida, acaba pesando também na comercialização desses produtos, que tem grande parte da constituição do seu preço baseada no dólar. E será que isso está contribuindo também para essa desaceleração das exportações brasileiras, que vinham num ritmo bem intenso? Um pouco, Thaís. Quando a gente olha para o cenário da soja, vendas de soja, o Brasil tem até o maior compilado, ou seja, de janeiro a agosto de todos os anos. Então, já temos quase 85 milhões de toneladas exportadas e deve chegar bem próximo de 90 milhões no final desse mês. Então, o cenário para a soja, apesar de estar num movimento de queda, ainda é bastante aquecido. Agora, quando a gente olha para o milho, o cenário que se esperava era um aumento, um aquecimento das vendas do cereal no cenário internacional, e infelizmente isso não vem acontecendo da forma que se esperava, principalmente por conta de uma lentidão de negociações por parte da China. A China, que vem passando por um cenário bastante delicado em relação à sua economia e já se projeta uma diminuição na importação de milho, né? Quando a gente olha no relatório do USDA, isso acaba trazendo uma preocupação extra para o Brasil, porque se a gente olhar no ano passado, em que nós atingimos um recorde de exportação, a China foi o principal comprador e acabou contribuindo de forma significativa para que a gente alcançasse esses números. Então, isso traz, sim, um alerta para o Brasil, que acaba precisando compensar essas vendas para outros países. Bom, em relação ao milho, a gente teve, da mesma forma, uma pequena redução no relatório de oferta e demanda do USDA, né, Juan? Sim, tivemos também números bastante conservadores em relação à produção do milho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também os nossos vizinhos aqui, a Argentina, foi mantido a expectativa dos relatórios anteriores, e o que chama atenção é uma redução de 2 milhões de toneladas nas exportações brasileiras deste ano. Então, já se esperava essa redução, o USDA estava extremamente otimista, né, com volumes exportados na expectativa de 50 milhões de toneladas, esse número foi reduzido para 48, ainda assim é um número bastante otimista na minha visão, mas já indica, sim, um olhar mais pessimista para as exportações brasileiras, olhando todo esse cenário que eu disse anteriormente, principalmente quando a gente olha para a China. E no mercado interno, teve uma pequena alta na B3, é isso? Sim, o milho nessas últimas semanas, Thaís, vem esboçando uma reação, ainda é uma reação positiva que a gente não consegue afirmar se ela vai se manter, principalmente porque há um movimento de compra bastante intensivo, principalmente por parte das trades, para cumprir contratos que foram feitos anteriormente. Então, finalizando esses contratos, há uma dúvida, na minha visão, em relação a essa manutenção dos preços nesses patamares, mas não podemos esquecer, né, que os Estados Unidos está chegando aí com a colheita bastante avançada de milho e tende a ser um concorrente bastante acirrado, né, na exportação do milho brasileiro. Então, é o mercado interno que tende a ditar essas movimentações de preço, que
vendo esse cenário, tende a pressionar as compras, ou seja, diminuir as compras para que haja uma possível desvalorização de preço e eles consigam comprar em preços melhores. Do outro lado da moeda, temos o produtor que, após vender de forma significativa no momento da colheita, principalmente para quitar as dívidas ali pontuais, agora segura, fica bastante cauteloso em relação às vendas de milho, tentando, por sua vez, alavancar ou valorizar as cotações para que ele consiga vender em melhores patamares. Bom, e para a gente encerrar, além da questão da taxa de juros, que será anunciada ao longo da semana, o que mais o produtor precisa ficar atento? Essa semana, Thaís, teremos um feriado chinês, né, que vai de segunda, hoje, até quarta-feira, então, naturalmente, tende a diminuir a movimentação de compra chinesa, que geralmente é o que traz bastante movimentação e volatilidade para as cotações de Chicago, mas quando a gente olha para o cenário Brasil, ainda é mantido essa expectativa do início da safra verão, ou da safra 24-25, tanto de soja quanto de milho a nível Brasil. Então, isso deve manter o mercado atento a essas previsões e qualquer novidade deve trazer movimentação também. Ok, Juan, vamos ficar atentos então. Obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Nós agradecemos mais uma vez o convite, Thaís, e até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá!